O título é Em quem você confia? Em quem você confia a sua vida? Sua vida está confiada e apoiada em quê? Quando a gente pensa numa construção, a parte primeira e a mais importante é o alicerce. Seja uma casa muito bonita, seja uma casa mais simples, uma palafita, com fundações completamente diferentes, mas igualmente importantes. Porque quem está vivendo ali depende desse fundamento. Essa é a ideia da minha pergunta. Em quem você confia? No sentido, onde sua vida está apoiada? Quando foi construída aqui, eu não estava, mas eu soube que teve que mudar um pouco a ideia da fundação, porque o solo precisava de uma fundação mais resistente do que estava previsto, ou do que seria o mais simples. Por que que então foi gasto até bastante dinheiro que a gente nem vê, para fazer uma fundação que sustente a construção? E é assim também, eu conheci uma família que depois de quase 20 anos morando numa casa, começaram a aparecer algumas coisas estranhas e eles descobriram que a casa não tinha fundação nenhuma. Por sorte era um lugar que o chão era bom e a casa não caiu, né? Mas imagina, alguém só foi colocando um tijolo em cima do outro e ficou por isso mesmo. Então a fundação faz falta. E quanto maior o prédio, maior o desafio. Talvez você conheça esses prédios maravilhosos aqui. É a Petronas Tower, da empresa de petróleo, né? Uma gigante multinacional. Não é o prédio mais alto do mundo, mas é um dos maiores. Um dos mais altos e maiores no seu peso e tudo mais. São 450 metros de altura. É metro para chuchu. 450 metros de altura. A fundação desse prédio vai mais de 120 metros de profundidade. É muito fundo. E talvez você já tenha visto a construção de um prédio alto, o tamanho do canteiro de obra e a profundidade que é só para fazer a fundação, que ninguém vê. Mas se não tiver uma boa fundação, a gente já viu também muitos prédios caindo e muitas casas caindo. Então a minha ideia hoje é essa: em quem você confia? Aonde sua vida está apoiada? Então o texto de hoje são só 2 versículos que nos levam nessa direção. Provérbios 3, 5 e 6. Foi o primeiro texto que eu preguei aqui, mas não é a mesma mensagem. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Se você não tem esse versículo decorado e no seu coração, você precisa ter. Vamos ler juntos? Vamos lá. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse texto está falando de alicerce. Está falando de onde construir a nossa vida e de onde não construir a nossa vida. De onde fundamentar e de onde não fundamentar. Antes da gente seguir, deixa eu esclarecer o sentido de algumas palavras aqui. Para explicar de onde eu tirei essa ideia. Porque a palavra confiar, que está usada aqui, é justamente a ideia de apoiar o peso. Apoiar o peso. Não é a ideia de confiar no sentido sentimental. Mas é no sentido de, na prática, você depositar o peso ou a realidade em cima de algo. Junto com isso vem a expressão confie no Senhor de todo o seu coração. E é importante eu fazer esse esclarecimento, porque talvez na mente de alguém, confiar no Senhor de todo o coração é muito parecido com um pensamento positivo, que eu já falei algumas vezes. E aquela ideia de que a pessoa confia de todo o coração no Senhor. Confia, 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 confia. Isso é muito bonito, mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando de uma coisa muito mais prática e visível.
e que precisa acontecer no nosso caminho real. Porque no pensamento hebraico, na cultura hebraica, nas culturas orientais, o coração não é o centro das emoções. Ele envolve os sentimentos. Mas para um judeu que estava lendo isso aqui, o coração significava o centro das decisões, o centro do pensamento, o centro da vontade. As emoções eram descritas pelas entranhas, né? Então, assim, quando a gente fica emocionado e dá um frio na barriga, isso tem muito mais a ver com o pensamento hebraico de emoção. Quando eles usam a palavra coração, tem mais a ver com pensamento, com racionalidade e com decisões. Então, de cara, só com esse entendimento, a gente já tira aquela ideia de que confiar no Senhor de todo o coração é um sentimento muito forte de fé. Isso não está errado, mas não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando é o seguinte: você vai ter que ter um fundamento tão sólido que você pode apoiar o peso todo da sua vida nele, e você vai ter uma construção de vida bem-sucedida. E isso vai aparecer nos seus caminhos, na forma como você vive. Então é isso que o texto quer dizer: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, como é que a gente aprende a confiar no Senhor? Ou melhor, o meu propósito aqui é que a gente avalie em que ou em quem a gente está confiando. Certamente nós estamos apoiando a nossa vida em alguma coisa. Você, do jeito que você vive, você está demonstrando com o jeito que você vive, onde é que está o seu fundamento. E o texto nos dá só duas possibilidades: ou em Deus, ou no seu próprio entendimento. Ou no que Deus diz, ou no que você acha. Então, o meu propósito com esse texto é fazer você e eu refletirmos na prática, no nosso caminho, o que é que tem aparecido. E de fato, aonde nós estamos confiando. Então eu quero apresentar 3 comparações para te ajudar a fazer essa avaliação, tá? São 3 comparações sobre uma vida apoiada em Deus e uma vida apoiada no entendimento humano. Como que é uma vida que tem o seu alicerce em Deus, que é o que o texto ensina? E como que é uma vida apoiada no entendimento humano? Então eu quero que você preste atenção para você avaliar o seu próprio caminho. Para que lado você está indo? Para o lado de Deus ou para o lado do pensamento humano? E aí a gente vai começar do começo. A primeira comparação entre quem edifica a sua vida sobre as bases divinas ou sobre o pensamento, sobre o entendimento humano. A primeira comparação, ela parte do básico, mas que faz toda a diferença, que é a crença em Deus. Como assim? De fato, se Deus existe ou não? E que diferença isso faz? Tá? Então, quem edifica ou quem confia em Deus de todo o coração, ele trata com essa questão da existência de Deus, crendo, tendo consciência da existência de Deus e da sua vontade. Como assim? Quem confia no Senhor de todo o coração, ele tem uma visão, uma cosmovisão, ele tem uma visão do universo, tem uma visão das coisas. Quem quer confiar em Deus de todo o coração, ele precisa olhar para as coisas, olhar para as pessoas, olhar para o passado, para o presente e para o futuro, sobre esse prisma da existência de Deus. De que nós não estamos num universo que veio do acaso. Nós estamos num mundo criado por um Criador, desculpa a redundância. Nós não somos fruto do acaso como seres humanos, nós não viemos da evolução, ninguém aqui veio de uma ameba que foi evoluindo e tudo mais e demais. Ninguém, uns até a gente pode suspeitar, mas a maioria não veio da ameba. Estou brincando, ninguém veio. Mas estão entendendo como o princípio de tudo começa pela leitura que a gente faz do universo à nossa volta. Então, quem confia a sua vida em Deus, tem uma consciência da existência de Deus e da sua vontade. E que Deus revelou o seu propósito ao homem. O homem nem está por aqui
Nem está aqui por acaso, nem está aqui à toa. Tem um propósito que Deus revelou. E o propósito é, através do relacionamento com Deus, o homem revela quem Deus é. É para isso que o homem existe. Para, através do relacionamento com o seu Criador, revelar quem Ele é. Esse é o propósito de toda a existência. Os céus declaram a glória de Deus, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e foi criado para o louvor da glória de Deus. O Salmo 100, que nós começamos o culto dizendo, os primeiros 2 versículos, no versículo 3 diz, foi Ele que nos fez, não foi o acaso, foi Ele que nos fez, e dele somos. Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, quem deseja construir sua vida em Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Parece simples e básico, eu falo isso na igreja, mas é por aí que a gente começa a construção da vida, com alicerce em Deus. Olhando para as coisas, olhando para a vida e lembrando, existe um Deus que criou todas as coisas e que tem um propósito para todas as coisas. Como é uma comparação, qual é o contrário? Ou o diferente? O diferente é apoiar essa questão em cima do entendimento humano. E aí, quem constrói uma vida no entendimento humano, não tem uma consciência de Deus, mas ele nega a existência de Deus. Isso acontece de 2 maneiras. Acontece primeiro através do ateísmo clássico. O que é o ateísmo clássico? É aquele mais filosófico ou mais científico, que é a negação oficial de Deus. Deus não existe. Aí sim o universo é fruto do acaso, o ser humano é fruto da evolução, e o que existe é o aqui e agora e pronto. Não existe alguém fora que criou e que tem um propósito. Simplesmente o que existe é o que existe. Esse é o ateísmo clássico. Deus não existe. Não existe esse ser criador. Tá? Mas existe também o ateísmo prático. Um parêntese. Existe quem defenda o ateísmo clássico? Claro. Muita gente. Muita gente que até muitos crentes admiram. São ateus que negam, né, firmemente a existência de Deus. E o ateísmo prático? O ateísmo prático, ele não é uma negação oficial de Deus. A pessoa não nega, não diz que Deus não existe. Mas é uma negação comportamental. Não é oficial, mas é comportamental. A pessoa não diz que Deus não existe, mas ela vive como se Deus não existisse. Deus existir ou não, não faz a menor diferença. A pessoa nunca nem pensa nisso. Ela também vive no aqui e agora. Sabia que até alguns cristãos podem passar por momentos na vida de ateísmo prático? E de se atrapalhar tanto na caminhada que você não vê marca nenhuma da diferença que Deus precisa fazer na vida dela. Por isso que o texto de Provérbios diz, reconheça em todos os seus caminhos, Deus tem que aparecer nos seus caminhos. Então, primeira comparação, quem constrói uma vida e confia em Deus de todo o coração, começa crendo que Deus existe e que tem uma vontade para o homem. Quem confia no entendimento humano, nega a existência de Deus, ou intelectualmente, ou na sua conduta, e vive de acordo com seus próprios interesses. E não faz a menor questão de se preocupar com o que Deus diz. Essa é a primeira comparação. Então, confiar em Deus de todo o coração começa por aí. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de consciência, de entender que existe um propósito nas coisas criadas. A segunda comparação não tem a ver com a existência de Deus, mas tem a ver com convicções. A partir do momento que eu enxergo o universo de uma maneira ou de outra, eu formo convicções a partir disso. E consciente ou inconscientemente, todos nós somos movidos por convicções. E por hábitos e mais uma série de coisas. Mas muitas coisas que a gente faz são movidas por convicções.
onde vêm essas convicções? O que é que forma aquilo que nos move? O que é que nos impulsiona? Então, quem constrói a sua vida fundamentada em Deus, também forma ou constrói convicções alinhadas com a revelação de Deus. E é uma sequência. Se Deus existe e criou tudo o que existe, e Ele se revela ao homem, e Ele revela que tem um propósito para o homem, então eu alinho o meu projeto de vida àquilo que Deus revela. Esse é o passo natural para o qual Deus criou o homem. Eu creio que Deus existe e que Ele se revela. Então eu alinho o meu pensamento à revelação de Deus. Por isso que coração não é sentimento, é razão. Eu alinho o meu entendimento, a minha forma de ver as coisas e as minhas convicções, ou seja, aquilo que vai me conduzir nas ações. As ações são o último ponto. Nós estamos falando de convicções, de pensamentos. Então, a partir dessa revelação de Deus, é que nós podemos alinhar as nossas convicções. E aqui acontece algo muito interessante. Porque nesse processo de alinhar as nossas convicções à revelação de Deus, muitas vezes a gente vai ter um processo de substituição que pode ser mais ou menos natural ou antinatural. Muitas vezes a gente vai ter que tirar coisas que estão profundamente enraizadas no nosso coração, na nossa mente. Se você conheceu o Evangelho depois de adulto, esse processo vai ser muito mais movimentado, digamos assim. Porque certamente ao longo desses anos todos que você não conheceu o Senhor, você formou convicções baseadas em várias outras coisas. De repente você descobre que tem um projeto para a sua vida. E que agora você precisa formatar o seu coração e ganhar uma nova convicção. Se você cresceu na igreja, esse processo é um pouco mais natural. Mas nós somos cheios de convicções enraizadas. Ou da própria natureza humana, ou comportamentos aprendidos. Se você quiser, se nós quisermos construir a nossa vida confiando no Senhor, a gente vai precisar construir convicções alinhadas com a revelação de Deus. Isso significa, literalmente, formatar a sua opinião. Apaga tudo e coloca uma nova. É isso que a Bíblia diz. Romanos 12 diz assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Olha o coração hebraico aqui. Olha as convicções aqui. Então, Deus precisa nos transformar por meio do nosso modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É o que Ele revelou para nós. Então, claramente, esse texto está nos ensinando a necessidade de um alinhamento do nosso modo de pensar aquilo que Deus revelou. Então, vai acontecer de muitas vezes, ao ter contato com a revelação de Deus, ter contato com a palavra de Deus, você vai se deparar com coisas que você vai falar assim: nunca pensei desse jeito. Não acho que seja assim, eu penso diferente. E aí você vai ter que decidir. Se você vai tirar a sua opinião, tirar a sua convicção, tirar o seu hábito, tirar a sua tradição familiar, você vai colocar o de Deus ou não. Então, confiar em Deus significa mudar convicções. Qual é o contrário? Alguém que constrói a sua vida em cima do entendimento humano, ele não está preocupado em alinhar sua vida com o que Deus diz. Mas ele vive de forma indiferente àquilo que Deus diz. Primeiro, ele é indiferente à existência. E segundo, ele é indiferente à revelação de Deus. Tanto faz se Deus existe ou não existe, tanto faz o que ele diz. Não faz diferença. Isso pode acontecer por causa de desconhecimento
ou por causa de desprezo mesmo, pela revelação de Deus. É o caso que eu disse. Deus diz A e a pessoa fala, eu prefiro B. Deus diz, a vida é assim. E a pessoa diz, não, eu prefiro que a vida seja assim. Deus diz, o meu propósito para o homem é esse. E a pessoa diz, não, eu entendo que o propósito para o homem é esse, é diferente. Tem a opção de Deus e tem a outra opção. Construir a vida em cima do pensamento humano é escolher sempre a outra opção. E deixar de lado a opinião de Deus. Deixa eu dar 3 exemplos difíceis aqui. Práticos e difíceis. Tá? Vamos pegar um tema como, por exemplo, honestidade. A revelação de Deus diz que a nossa palavra deve ser, quando for sim, tem que ser sim. E quando for não, é não. Não tem sim depende e não depende. Não tem sim quando der e não quando não der. Não. Quando você disser que sim, é sim. Quando você disser que não, é não. Essa é a convicção que Deus revela, que nós precisamos ter. Como é que isso acontece na prática? Quando, por exemplo, gente, nada do que eu vou dizer aqui é indireta para ninguém, porque como eu sempre digo, eu não sei quem vem no culto e eu termino o sermão bem antes do domingo. Então seria uma burrice minha ficar aqui tentando dar indireta para alguém se eu nem sei se a pessoa vem no culto. Tá? E mudando o que eu planejei na hora aqui só para dizer alguma coisa para alguém. Não faço isso. Vamos pegar, por exemplo, então, algo que acontece no nosso meio. No meio brasileiro, né? Alguém está desempregado. Está recebendo seguro-desemprego. Então, aparece uma outra oportunidade para ela de trabalho. Só que se ela for registrada, o que acontece? Ela perde o seguro-desemprego. Porque o seguro-desemprego é a sua declaração para o governo de que você está sem emprego. Então você está dizendo para o governo, sim, eu estou sem emprego. O que acontece na prática? Você está recebendo seguro-desemprego, aparece uma oportunidade de emprego, e o que você combina com a pessoa? Você me paga por fora até terminar o seguro-desemprego? Acontece ou não acontece? Isso é sim? Sim? Não. Você está dizendo sim para uma coisa, ao mesmo tempo está vivendo. Isso é convicção. Porque a forma de você olhar aquilo é o que está determinando a sua prática. Se você tem o entendimento de que as suas declarações valem diante de Deus, e a forma de você enxergar as coisas conta para Deus, isso deveria fazer bastante diferença. Vamos pegar um exemplo mais tranquilo, tá? Esse foi muito pesado. Vamos pensar nas questões de sexualidade. O que a Bíblia diz? No começo de Gênesis, eu estou falando sobre convicções, tá? Logo nos primeiros versos da Bíblia, a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Essa é a revelação de Deus. Estava pesquisando essa semana, e o entendimento humano enxerga o ser humano com algo mais do que só homem e mulher. É uma discussão que existe por aí, mas chega até 30, 50 possibilidades de ou orientação sexual, ou gênero mesmo, ou as duas coisas combinadas. Como é que a gente enxerga essas coisas? Não estou falando das pessoas, estou falando da visão, tá? O Evangelho, ele acolhe qualquer pessoa, mas não estou falando disso, eu estou falando da visão que a gente tem sobre elas e o que é que forma essa visão, tá? Então a Bíblia diz, Deus criou homem e mulher, e o pensamento humano diz, não é só homem e mulher. O que é que vai definir a sua opinião? Você vai ter que ter uma opinião. Então, estão vendo como existe uma diferença entre a revelação de Deus e o pensamento humano? Um último exemplo, também bem tranquilo. Vamos pensar sobre aborto.
A Bíblia diz que nós somos formados por Deus desde o ventre da nossa mãe. Que Ele nos teceu como uma obra de arte. E que muitos homens de Deus foram chamados antes de nascer. Inclusive, João Batista foi chamado de um embrião santo, né? E o que está dentro de Isabel era santo. Santo. Isso é revelação de Deus. O que o homem diz? Pode ser que tenha vida antes, pode ser que tenha vida só depois, pode ser que quem decida o destino da outra vida seja quem está gerando ou não. Gente, não estou minimizando a discussão aqui, tá? Eu sei que tem muitos pormenores sociais, de saúde, circunstanciais, um monte de coisa. Eu só quero que a gente pense um pouco, como é que você enxerga as coisas? Baseado em quê? Baseado em quê? O seu pressuposto é primeiro a revelação de Deus, ou pode ser também que a opinião do homem valha mais? Estão vendo como não é simples confiar em Deus de todo o coração? Porque eu fiquei só nos conceitos, mas nas questões práticas isso tudo é muito complicado. Isso tudo é muito complicado. Muito bem, confiar de todo o coração no Senhor é desenvolver ou formar convicções alinhadas com a revelação de Deus. A revelação de Deus também inclui amar os nossos inimigos, amar os pecadores e fazer de tudo por eles. Isso envolve todos esses casos que eu falei. Envolve o mentiroso, envolve o corrupto, envolve o que luta com questões sexuais, envolve os que passaram por traumas, envolve todas as coisas. Eu estou só falando aqui de como a gente enxerga as situações. O relógio lá em cima parou. Não sei se isso é bom ou ruim. Para mim é bom, para vocês é ruim. Mas tudo bem, vamos lá. Que horas são? Não, só fala para mim. 8:30. Nossa, vamos correr. Então estão vendo como é uma sequência aqui. Deus existe. E Ele se revela. Então eu preciso partir desse ponto, alinhar as minhas convicções. Ou então eu deixo Deus de fora e formo as opiniões de acordo com o pensamento humano. A terceira e última comparação tem a ver com a conduta propriamente dita. E a conduta de quem quer construir sua vida em Deus é formada por ações coerentes com as convicções formadas pela revelação de Deus. Como eu disse, a convicção é o que te move a agir. Primeiro você tem uma visão da vida, depois você forma convicções e então você age. Quem tem uma conduta alinhada com os valores de Deus é alguém que quer construir a sua vida em Deus. E aqui eu quero usar duas palavras, nos dois casos: motivação e limite. Quem quer construir a sua vida tendo Deus como seu alicerce, a motivação das suas ações vem de Deus. Bem como os limites são estabelecidos por Deus. Então, tanto o que me move quanto o que me para é a revelação de Deus. Por exemplo, perdão. Deus manda perdoar. Manda. Perdoai uns aos outros. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É natural do ser humano perdoar? Não. O natural do ser humano é endurecer o coração. E é guardar mágoa. Então, quando eu digo motivação, é assim: mesmo que não seja natural para mim, mesmo que eu não queira fazer, como Deus disse que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Isso é a motivação. Mas isso só tem quem segue essa sequência de construir sua vida em Deus. E os limites? Até aqui eu vou. Daqui eu não passo. Por quê? Porque Deus disse que eu só posso vir até aqui. Estão entendendo? Aí você pode pensar em todos os 3 exemplos que eu dei. E aí, aqui os crentes se perdem bastante. Porque esquecem dos limites que Deus coloca. Não faça isso. Não passe daqui. E a pessoa vai passando os limites, vai passando os limites. E aí se torna um ateu prático.
que não dá a menor importância para a opinião de Deus. Então, confiar no Senhor de todo o coração é algo muito sério, muito profundo. E quem tem a sua conduta pautada pelo pensamento humano, também segue a mesma progressão e mantém a indiferença à revelação de Deus. Se Deus não existe, portanto, as minhas convicções são formadas pelo que existe de natural, consequentemente a minha conduta vai ser pautada pelo quê? O que é que sobra para me dirigir, se eu tiro Deus da jogada? Se você tirar Deus da jogada, o que é que sobra para te dirigir? Duas palavras: desejos e conveniências. Se você tira Deus e a revelação de Deus, o que sobra para o ser humano são desejos e conveniências. Aqui também entra a questão da motivação e do limite. Se Deus tanto faz, qual é a minha motivação de fazer as coisas? O que sobra é: eu quero, eu preciso, eu gosto. Nem tudo que você quer, precisa e gosta está errado. Não tem problema. Nem todos os desejos são errados, mas muitos são. Então, se eu tiro Deus da jogada, o que sobra para me dirigir na prática são os meus desejos. E o que é que vai me parar? Se não tem uma revelação superior, se não tem uma instrução superior, o que é que vai me parar? A conveniência. Eu vou até aqui, por que você não vai mais daqui para lá? Porque senão eu vou me dar mal. Vou me dar mal dentro dos meus próprios desejos. Então, quando a gente olha uma vida construída em Deus e uma vida construída sem Deus, isso fica muito nítido, gente. Fica muito nítido. As pessoas dirigidas por desejos e limitadas por aquilo que é simplesmente conveniente. Tudo que é conveniente é errado? Não, tem muitas conveniências boas. Mas o que eu estou falando é de uma motivação de vida que não é assim: eu não vou fazer isso porque isso desonra a Deus. Isso é o certo. Eu não vou fazer isso porque eu vou me dar mal. Esse é o pensamento humano. Lembra de José? Quando ele foi seduzido pela mulher do chefe? O que é que parou José? Foi a consciência de Deus, porque ele disse: como eu poderia cometer tamanho pecado contra Deus e contra Potifar? Estão vendo como na prática isso acontece? Você, talvez essa semana, vai ser colocado diante de situações. Ou para você fazer algo motivado por Deus. Se isso acontecer, faça. Se for Deus que está te dirigindo, faça. Se for algo que vem da revelação de Deus, faça. Mas também use os limites que Deus estabelece. E vai aparecer coisas na sua vida essa semana, oportunidades, que vão combinar perfeitamente com o desejo do seu coração pecaminoso. Vai ser aquela oportunidade que o seu coração pecador queria. Cuidado com os limites. Que os limites não sejam os da conveniência, mas que sejam os limites do Senhor. A Bíblia alerta sobre essas duas possibilidades da gente construir a nossa vida em cima de Deus ou em cima do entendimento humano. Acho que as comparações deixam bem claro qual é a melhor opção. Eu quero ler 3 textos aqui, já caminhando para o final, sobre o que a Bíblia diz de consequência de construir a vida em cima do pensamento humano. Vamos ler aqui. Maldito é o homem que confia no homem e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Bem diferente de Provérbios. Provérbios diz: confia no Senhor, reconhece e Ele endireitará os seus caminhos. E o homem que confia no homem, maldito. Nem sabe a enrascada que está se metendo. A casa vai cair um dia. A casa vai cair. Mais um texto. Os tolos dizem em seu coração: não há Deus. Então, quem são os ateus? À luz da Bíblia.
são os tolos. Engraçado que o mundo admira muito alguns ateus muito inteligentes, com muitos títulos, autores de muitos livros. Como é que a Bíblia chama? Tolo. Porque na primeira pedra do fundamento da sua vida, errou. Porque nós começamos a nossa reflexão pela existência de Deus. E quem nega a existência de Deus é um tolo. Olha o que Romanos diz, um dos capítulos mais fortes da Bíblia, Romanos capítulo 1. Diz assim sobre a humanidade de modo geral: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Aqui vem as convicções. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Não é isso que a gente ouve na internet? Pessoas com a mente obscurecida, ideias tolas. Não é isso que a gente vê na televisão e ouve a todo lado? Por quê? Convicções formadas, deixando Deus de fora. A Bíblia usa uma outra figura que todo mundo conhece. A história da casa na rocha e da casa na areia. A diferença é o final, porque a casa construída na rocha, construída na revelação de Deus, ela suporta as tempestades. A vida construída, deixando de lado a revelação de Deus, é uma casa construída na areia e vai cair. A tolice vai aparecer. A ideia obscurecida vai aparecer e não vai sustentar a vida de ninguém. Muito bem. O meu objetivo era te levar a uma avaliação. Como que está a sua avaliação? Como que está o seu fundamento? Porque agora a gente precisa concluir usando o versículo 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. Apoie a sua vida, sua mente, suas decisões, suas convicções no Senhor. Não se apoie em seu próprio entendimento. Agora o versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Traga o Senhor para todas as áreas da sua vida, e Ele vai endireitar o desenrolar dela. Tem um jogo de palavras muito bonito aqui, entre caminhos e veredas, né? É mais ou menos a mesma coisa, mas não é. A ideia de caminhos é todas as áreas da vida, e as veredas são o desenvolvimento prático, o dia a dia. Então a ideia por trás dessa parte final é muito simples. Traga a Deus para todas as áreas da sua vida. E a pergunta que vem junto é: dá para ver Deus em todas as áreas da sua vida? Porque esse é o parâmetro que vai mostrar onde está o seu fundamento. Se não dá para ver Deus em todos os seus caminhos, talvez o fundamento esteja no lugar errado. Ou talvez seja um alicerce fraco. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos aqui que eu sempre passo por eles. Já perdi a conta de quantas vezes eu falei sobre isso. Porque esses são os nossos caminhos. A nossa vida é isso. É possível reconhecer Deus nessas áreas da sua vida? Você valoriza a igreja do jeito que Deus manda? Porque Ele revela que a gente deve se comprometer com a igreja. Tivemos um mês inteiro falando disso, não vou falar disso mais. Mas está aí um caminho da sua vida. Você valoriza a igreja como Deus deseja? Segundo, você enxerga a sua família do jeito que Deus manda enxergar? Esse é um grande desafio. Um grande desafio. Para os maridos, que devem amar as esposas como Cristo amou a igreja, só pela graça. As esposas que devem ser submissas ao marido, como a igreja também é a igreja, só pela misericórdia. Os filhos que devem ser obedientes aos pais, só um milagre dos anjos. Os pais que não devem provocar os filhos a ira, Maranata, vem Senhor Jesus. Difícil, né? Está aí um caminho da nossa vida. Dá para ver Deus nisso? Dá para ver Deus nisso?
Finanças. A pergunta mais difícil da noite. Dá para ver Deus no seu extrato? Ou só o diabo? Porque é vermelho, né? Tudo vermelho. Deixa eu melhorar a pergunta. Dá para ver a sabedoria de Deus no seu extrato? Dá para ver os princípios de Deus? Está aí um caminho da sua vida. E o texto diz, reconhece-o em todos os seus caminhos. Não é só estar bonitinho aqui na igreja, é no resto também. Trabalho. Naquela mesma sequência que eu falei dos maridos, das esposas, dos filhos, também diz assim, servos, respeitem os seus senhores. Trabalhem como se fosse para Deus, não para eles. Dá para ver isso no seu trabalho? Dá para ver mesmo? Ou quando ninguém está olhando, é um terror? E você que trabalha por conta? E etc. Dá para ver a luz de Jesus no seu trabalho? No seu tempo de lazer, a forma como você usa o seu tempo de lazer é compatível com a presença do Espírito Santo? Faz parte da vida. Deus diz lá em Eclesiastes, mais de uma vez, aproveita a vida, come, bebe, festeja, casa, faz tudo de bom, mas não se esqueça de Deus. Então a forma como você usa o seu tempo livre, seu tempo de lazer, é compatível com a presença do Espírito Santo. A questão de cidadania. A Bíblia diz para nós respeitarmos as autoridades. Tem uns textos que falam assim, nem em pensamento fale mal do rei. Nem em pensamento. Como a gente falha nisso? Tudo bem que a gente tem umas autoridades que dão motivo. Mas no nosso comportamento diário, nós somos bons cidadãos? Você colabora para o bem-estar da cidade, para o bem-estar do país? Dá para ver Deus nisso? Alguns caminhos da nossa vida. O que o texto diz? Reconhece-o em todos os seus caminhos. E ele endireitará as suas veredas. Ou seja, quando a gente permite que Deus seja o chefe de cada partezinha dessa da nossa vida, é porque o nosso fundamento está nele. É porque de verdade a gente está confiando no Senhor de todo o coração. Sabe, uns anos atrás nós fomos para Brasília. E é uma cidade espetacular, muito bonita. E lá tem muitas obras de Oscar Niemeyer. Não dá para ver o fundamento, mas dá para ver que quem fez foi ele. Porque tem um certo padrão, tem uma certa marca, uma impressão digital dele lá. A ideia final da nossa reflexão é essa. Quando é Deus que está construindo a nossa vida, as pessoas vão olhar e vão dizer, isso aqui é Deus que está fazendo. Essa pessoa é uma construção de Deus. Porque Deus deixa essa marca nas pessoas. Mas tudo começa com o fundamento. Então, meu querido, em que sua vida está apoiada? Em quem você confia? Não adianta você dizer assim, não, confio em Jesus de todo o meu coração. Isso é muito bom, mas vai além disso. Precisa aparecer nos nossos caminhos. Eu quero terminar com um último texto. Um dos mais bonitos. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. A versão antiga dizia, né, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Quem confia no Senhor de todo o seu coração, anda por esse caminho. O caminho de cada vez mais luz, de cada vez mais crescimento, de cada vez mais beleza, de cada vez mais crescimento em todas as áreas. Você está pronto para andar por esse caminho? É isso que você quer? Precisa construir o fundamento no Senhor, na sua revelação, formar as suas convicções de acordo com o Senhor, e aí caminhar pelos caminhos que Ele te orienta. Então, que agora, já quase no final do ano de 2019, preparando para 2020, você leve essa palavra no seu coração.
para que 2020 seja um ano de cada vez mais luz do Senhor na sua vida. Que seja um ano de cada vez mais crescimento, de cada vez mais convicções formadas pela palavra, porque é isso que Deus quer para nós. Amém? Queria que você orasse junto comigo. O pessoal do louvor pode subir. Antes eu queria que você mesmo orasse também diante do Senhor e reconhecesse os caminhos que não estão combinando muito com a vereda dos justos. Eu queria que você realmente fechasse seus olhos agora e colocasse sua vida diante do Senhor e dizendo: Deus, me mostra o que é que eu tenho falhado nos meus alicerces. E eu quero corrigir isso. Vamos orar. Pai querido, diante da Tua palavra, nós queremos expressar o nosso desejo de confiar no Senhor de todo o nosso coração, tendo pleno entendimento que isso envolve as nossas decisões, envolve a nossa vontade, envolve a nossa forma de enxergar a vida. Ó Deus, nos conduz e nos leva no Teu caminho, o caminho do justo, e que a nossa vida toda seja cheia do Senhor. Somos tão pequenos e tão falhos, tão cheios de tropeços, mas queremos declarar a nossa dependência do Senhor e crer naquilo que o Senhor há de fazer em nós, pela Tua graça e para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém.